Você está ouvindo o podcast Refutações, uma produção do grupo Investigação Filosófica em parceria com o blog Refutações. Narração: Luiz Felipe Santos. Como incitar o ódio simulando ser bonzinho? Texto de Sagi de Sales. Não seria uma surpresa se eu lhe dissesse que parte de nossas discussões cotidianas é formada por discursos que objetivam incitar sentimentos e ações negativas em relação aos grupos que nos desagradam. Acredito que partilhará minha intuição de que, em política, tais discursos de incitação são até comuns, mas talvez eles sejam mais comuns do que podemos pensar à primeira vista. Isto porque existem meios de incitar o ódio enquanto simula-se ser bonzinho. É um tipo sutil de discurso e pode nos propiciar dois objetivos de uma só vez. De um lado, podemos continuar passando a aparência de uma pessoa moralmente intocável. De outro, podemos propositalmente incitar sentimentos e ações negativas contra toda uma classe ou grupo que não nos agrade. Vejamos como a coisa toda funciona e alguns exemplos. Devemos começar expressando alguma atitude nobre com relação a alguma situação ruim. Podemos dizer que estamos preocupados com o fato de o Brasil estar dividido, ou com uma possível guerra civil no Brasil, ou começar dizendo que estamos revoltados com tanto ódio entre as pessoas, etc. O que importa é que comecemos de um jeito que deixe claro que somos pessoas boas, que nos importamos, etc. Até aí, nada demais. Mas lembre-se, não queremos apenas expressar emoções, mas incitar sentimentos ou ações negativas contra aqueles que discordam de nós. Para isto, será necessário um próximo passo. Este passo consiste em sugerir, sem argumentos, que a culpa pelos acontecimentos negativos que lamentamos, que nos preocupam, revoltam, etc., é justamente do grupo que nos desagrada ou de quem discordamos. É recomendável que a sugestão seja implícita. Afinal, se simplesmente afirmarmos explicitamente que a culpa é deles, então os mais atentos perceberão que estamos a incitar sentimentos ou ações negativas contra eles. Repare, por exemplo, no título e no subtítulo de um artigo recente da revista Carta Capital. Abre aspas. Por que tanto ódio? É preciso tentar entender os motivos da unanimidade conservadora contra o PT, apesar de seus governos nem reformistas serem. Fecha aspas. Simplesmente brilhante. O título apresenta alguém preocupado com o ódio, ou talvez com um interesse cognitivo sobre os motivos por detrás do ódio. Em seguida, o acréscimo do subtítulo sugere, mas não afirma explicitamente, que a tal unanimidade conservadora contra o PT é fruto do ódio. Afinal, por que outras razões alguém poderia discordar do PT, não é mesmo? Como era de se esperar, a matéria é acompanhada de uma foto dos protestos contra o governo. É claro que nenhum dado relevante é apresentado a favor da tese empírica de que todo opositor do PT é movido pelo ódio, ou mesmo de que a maioria deles o seja. O restante do texto é trágico e apresenta uma enxurrada de teses empíricas não fundamentadas acerca de mocinhos e bandidos. O leitor mais ingênuo poderá terminar convencido de que precisa combater os inimigos do PT. Afinal, é preciso combater o ódio. Tcharam! Este é um exemplo competente de como incitar sentimentos e ações negativas contra nossos adversários políticos, ao mesmo tempo em que simulamos ser bonzinhos. O clássico caso do lobo em pele de cordeiro. A estratégia não é restrita ao PT, Carta Capital ou qualquer coisa do tipo. Ela pode ser usada por qualquer um que queira parecer bonzinho enquanto faz discurso de incitação. Suponha, por exemplo, que eu lhe diga que estou preocupado com o Brasil atual, pois,
Se os governistas não cederem logo, então teremos uma verdadeira guerra civil. Eu começo expressando preocupação e sorrateiramente sugiro que a culpa por qualquer eventual guerra é dos governistas. A estratégia é simples, basta simular preocupação, curiosidade ou algo do tipo acerca de um acontecimento ruim para, por meio disso, sugerir que a culpa é daqueles que discordam de você. Nas últimas semanas, quase todos os dias vejo alguém usando a estratégia. Os protestos recentes servem como um prato cheio. Você pode compartilhar um ou outro caso isolado de violência cometida por aqueles que estão nos protestos e fazer comentários do tipo: "Que absurdo! Por que a direita tem tanto ódio de nós?" Ou "Meu Deus, como os governistas são intolerantes." Assim, você simula estar preocupado com o ódio ou revoltado com a intolerância quando, na verdade, está apenas a usar um caso isolado de violência para sugerir, através de uma generalização apressada, que todos aqueles que discordam de você são violentos. E este é o momento tcharam! Outra forma de usar esta estratégia é simplesmente perguntar tolices como: por que a direita odeia os pobres? Ou por que a esquerda odeia a classe média? A primeira pergunta já pressupõe que as pessoas de direita odeiam os pobres e a segunda já pressupõe que as de esquerda odeiam as de classe média. Podemos usar perguntas desse tipo para simular curiosidade sobre um suposto fato. Os motivos do grupo A odiar o grupo B, quando na verdade tudo o que queremos é sugerir, sem quaisquer razões, outro fato, que o grupo A de fato odeia o grupo B. Em todos os casos, o importante é parecer bonzinho, enquanto o interlocutor é levado a acreditar que o grupo de quem você discorda é culpado de alguma coisa ruim, sem que você sequer se dê ao trabalho de justificar isso. Imagino que o leitor já tenha visto casos destes aos montes. Há muitos modos de simular alguma atitude nobre apenas para incitar sentimentos e ações negativas contra aqueles que discordam de nós. Felizmente, esta estratégia não é tão difícil de ser identificada. Basta notar que atitude nobre, preocupação com a violência, revolta com o fascismo, curiosidade sobre a origem do ódio, etc., será acompanhada por uma sugestão não argumentada de que a culpa pelo acontecimento ruim é de certo grupo. Esta é mais uma faceta do discurso de incitação que, acredito, já se tornou comum em discussões políticas. Por pior que seja, contudo, o leitor não deve me interpretar como defendendo a sua proibição. Este tipo de discurso deve ser refutado e talvez repetidamente ridicularizado, mas não proibido. Afinal, a liberdade de expressão continua sendo um bem muito valioso para abrirmos mão tão facilmente.